Vamos falar da FPU, da máquina de ponto flutuante? Vamos. Primeira coisinha, você sabe o que é um ponto flutuante? Ponto flutuante é um jeito de representar os números reais dentro dos computadores. O computador só trabalha com 0 e 1, bit, sinal elétrico, nível de tensão. Como é que eu vou representar 0,3231 dentro de um computador que só tem 0 e 1? O I3E formatou o que seria o ponto flutuante. Nós temos alguns modelos de ponto flutuante disponíveis através do modelo do I3E. O meio ponto flutuante, o half, que ocupa 16 bits, single, 32 bits, double, 64 bits e o quádruple com 128 bits, ok? Lembre-se, sempre, independente do formato que está escolhido para o ponto flutuante, o primeiro bit é o sinal, se aquele ponto flutuante está localizado no eixo negativo ou no eixo positivo dos números reais. Depois nós temos um expoente ocupando uma certa quantidade de bits, dependendo do tamanho desse formato, e uma parte fracionária também ocupando uma série de bits. Para descobrir qual é o número 0,32768, nós temos que fazer um cálculo do expoente com a parte fracionária e considerar o sinal. O ARM Cortex-M4 que você tem em mãos é compatível com as versões antigas do Cortex-M3, do Cortex-M0 e do Cortex-M1. Então todas as instruções do M0 e do M1 que estão na tela aí são lidas pelo Cortex-M3, são lidas pelo Cortex-M4 e no M4F nós ganhamos aqui um set de instruções exclusivas para a máquina de ponto flutuante, que é o que a gente vai ver aqui. Outra característica interessante dentro da FPU é que ela tem 32 registradores para utilizar durante esse processamento quando a máquina estiver trabalhando. Então, operações que envolvam ponto flutuante podem ser agrupadas dentro desses registradores, utilizando 16 registradores do modo double ou 32 registradores do modo single, ou uma combinação qualquer entre esses dois bancos. A máquina de ponto flutuante pode ser ajustada para trabalhar de 3 modos. Full Compliance, ou seja, 100% compatível com o padrão I3E 754 para ponto flutuante, Flush to Zero e o Default Not a Number, que é uma outra maneira de se trabalhar com ponto flutuante. Um exemplo do Not a Number bem interessante, o que acontece se você mandar dividir 0 por 0? 0 por 0 é um dos conceitos matemáticos de não número, né? E a máquina de ponto flutuante reconhece isso se você trabalhar com esse modo habilitado. Falando exclusivamente daquele set de instruções para a máquina de ponto flutuante, nós temos aqui um pequeno exemplo do que são essas instruções. Então eu tenho instrução de conversão, comparação, divisão, multiplicação, raiz quadrada, etc. Né? Quando uma instrução dessas chega na minha linha de programa, ela já é separada e desviada automaticamente para a minha máquina de pontos flutuantes. Então começa a acontecer um processamento paralelo. Enquanto a minha CPU está trabalhando com as instruções normais que não envolvem ponto flutuante, uma instrução como essa faz com que a máquina de ponto flutuante vá tratá-la. Outra coisa bem legal é que o ARM Cortex-M4 é totalmente compatível com as instruções de DSP do CMSS. O CMSS é o Cortex Microcontroller Software Interface Standard. Então você consegue fazer uma interface de software entre as instruções de um DSP e do Cortex-M4. Como o Cortex-M4 tem uma máquina de ponto flutuante, rodar essas instruções que seriam funcionais no DSP não gera nenhum problema.
Se você está com dúvida de como fazer isso rodar e acontecer no seu Cortex M4, a Texas preparou uma série de documentações e application notes ensinando passo a passo de como rodar essas instruções de DSP dentro do seu Cortex M4. Que instruções são essas? Cara, são mais de 60 funções que incluem FFT, filtro FIR, filtro IR, operações matemáticas como multiplicação de vetores, multiplicações por matriz, coisas de estatística. Cara, é um mundo matemático dentro do seu microcontrolador. Essa máquina de ponto flutuante, quando você usa essa biblioteca do DSP, ela que vai tratar todas essas funções e fazer rodá-las. Escuta, é possível, porque já que o CMSIS é uma compatibilidade entre os núcleos Cortex e os DSPs, por exemplo, é possível rodar essas bibliotecas dentro do Cortex M3 que não tem a máquina de ponto flutuante? Só que olha um comparativo do desempenho que você tem quando você roda num Cortex M3 e quando você roda num Cortex M4. Por exemplo, fazer um filtro FIR é 75% mais lento num Cortex M3 do que no Cortex M4. Fazer um filtro IR, 69% mais lento. Fazer uma correlação entre matrizes, por exemplo, quase 90%. E olha a quantidade de acesso de memória que você tem. Então a grande vantagem de fazer isso num Cortex M4 é que quando essa instrução de ponto flutuante cair dentro do núcleo, ela vai ser desviada para a minha FPU e a FPU vai fazer o tratamento dela de modo muito mais rápido do que um microcontrolador que não tem essa característica. Para botar esse cara todo para rodar, nós temos a Stellarisware com todos os comandos para isso, e a gente vai fazer uso da Stellarisware para rodar o nosso demo e as nossas aplicações. É isso que a gente vai ver no próximo vídeo.